Vivemos um momento de turbulência na economia mundial. Nos Estados Unidos, um presidente luta contra a insatisfação do povo. No Oriente Médio e Norte da África, a população se revolta contra ditadores. Na Europa, países têm dívidas públicas que colocam em risco a soberania do bloco. E os desastres da natureza que desestruturam ainda mais as finanças globais. O mundo passa por intensas transformações, mudanças políticas, econômicas e no modo de pensar das pessoas. O povo foi às ruas no Oriente Médio e Norte da África. Protestos e pancadarias deram fim aos regimes de ditadura. A produção de petróleo é ameaçada e preocupa os Estados Unidos. As circunstâncias já não eram fáceis para o presidente americano. Barack Obama enfrenta a insatisfação do povo, que sofre com a crise econômica e o desemprego. O velho continente também padece. Países da Europa têm enormes dívidas públicas. Promoveram cortes nos gastos e a resposta da população foi violenta. A China se mostra disposta a emprestar dinheiro para a recuperação da economia na zona do euro. Toda forma de controle da desordem econômica é em vão diante das catástrofes ambientais. O Japão padece com o terremoto e o tsunami que devastaram a região nordeste do país. O mundo inteiro sente as consequências. As dúvidas de todos são as consequências de toda esta tragédia no Japão. Professor Celso Grise, qual será o abalo no mundo e aqui para nós, no Brasil? Bem, no mundo, Luciana, eu acho que há um fato grande. Existem algumas cadeias produtivas nas quais o Japão tem uma importância fundamental. Cadeia produtiva que está vinculada à área de informática, de telecomunicações e à área também de peças e partes de automotiva, do setor automotivo. Sem dúvida nenhuma, esses fornecedores terão que buscar alternativas, porque o Japão não terá condições de atender quantitativamente a isso tudo. De outro lado, no Brasil, eu acho que nós vamos sofrer alguma coisa em relação a alguns produtos que nós temos um volume grande de exportação para lá. É o caso do milho e é também o caso dos produtos de minério de ferro. Não é? Isto, sem dúvida, há de trazer algum impacto sobre a nossa economia. Professor Celso, aqui a gente tem um gráfico que mostra o crescimento do bloco dos países emergentes, no qual a gente se inclui, né? A gente faz parte dos BRICS, Brasil, Índia, Rússia e China, e dos países desenvolvidos. E a gente nota que os emergentes tiveram um crescimento muito mais significativo do que os desenvolvidos, não é? É verdade. Esses últimos anos têm registrado esse fenômeno pela primeira vez em muitos anos. Emergentes numa velocidade de crescimento muito acima dos países industrializados. E acaba, sem dúvida nenhuma, provocando no mundo uma grande mudança disso tudo. Nesse sentido, como é que você vê esse quadro? Bom, primeiro é um quadro muito interessante, é uma questão estatística. Os países em desenvolvimento emergente, eles têm uma base, uma riqueza menor, então eles crescem mais. Por exemplo, a Angola, que eu tenho um curso lá, cresce a 20% ao ano, porque está partindo, é um país pobre. Então se explica que consistentemente os países emergentes têm uma taxa de crescimento superior aos desenvolvidos. Esse é um ponto. Mas eu gostaria de separar os emergentes. A América Latina da Ásia. O Brasil era até 1980 a economia que mais cresceu no século XX, em segundo o Japão. A Argentina chegou a ser o 7º país do mundo em renda per capita, indicadores sociais, 5 prêmios Nobel de economia, 5 prêmios Nobel em geral, medicina, literatura, etc. Mas de 1980 para cá, a América Latina parou. Sudeste da Ásia, Coreia do Sul, Tailândia, estavam produzindo arroz em 1980. De repente, em 20, 30 anos, hoje são países desenvolvidos, exportam para a gente automóveis, eletrônicos, etc, etc. A América Latina agora, no século XXI, e puxado por um outro emergente, como China e Índia, agora sim a América Latina está recuperando. Mas a América Latina e o Brasil realmente ficaram parados 20 anos. De certa forma, isso explica a visita do presidente Obama. Sim. Porque os últimos presidentes americanos parece que ficaram de costa para o Brasil e para a América Latina toda. Bom, em parte, eu concordo em parte, Grise.
Mas nós também demos um pouco, principalmente no governo anterior, um pouco as costas para os Estados Unidos. Uma política até que eu apoio, o presidente Lula, Sul-Sul, foi muito boa, a África, a América Latina, mas deu um pouco as costas para os Estados Unidos também. Mas agora a presidente Dilma parece estar retomando esse contato. Eu acho que essa visita do presidente Obama faz parte dessa nova conjuntura. Agora eu gostaria de tecer um comentário sobre o gráfico que foi exposto pela Luciene anteriormente. Apenas separar um pouco os emergentes. Os emergentes, precisa separar a América Latina do Sudeste e da Ásia. A América Latina cresceu muito pouco de 1980 a 2000. O Sudeste da Ásia estavam plantando arroz em 1980 e hoje são países praticamente desenvolvidos, nos exportando para a gente automóveis, eletrônicos, celulares. Agora, no século XXI, que a América Latina está recuperando, ajudado por outros emergentes, como China e Índia. Então, agora, sim, os emergentes estão num bom caminho e creio que isso vai continuar. Apesar dessa crise toda, eu creio que realmente os emergentes, o Brasil em particular, está numa posição boa. Ok, professor. E daqui a pouco, a ameaça da inflação no Brasil. O que o governo vem fazendo para combater a alta dos preços? Como vão ficar os preços dos alimentos e dos produtos fabricados aqui no país? E os importados vão continuar baratos? A seguir, no Cifras e Safras. Voltamos já.